Ao pagar o IPVA do veículo todos os anos, o proprietário automaticamente quita o DPVAT, também conhecido como seguro obrigatório. Mas muitos desconhecem quando e como esse recurso pode ser utilizado. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo em nossos estúdios o advogado Dr. Raul Castro. Boa noite, doutor Castro. Boa noite, Dácio. Doutor, muita gente deixa de acionar o seguro obrigatório por desconhecer quando, e como fazer isso. Então, a maneira pelo qual a pessoa ela pode pleitear o pagamento dessa indenização, o que foi disposto na lei de 74, no caso de falecimento ou então no caso de uma invalidez permanente. Só nesses dois casos a pessoa terá direito de pleitear junto a uma seguradora esse pagamento de 40 salários mínimos. Então, falecimento ou então uma invalidez permanente. Na própria pessoa, né? Na própria pessoa. Na própria pessoa. Em quais casos os motoristas podem acionar o DPVAT sem ser esses dois casos? Não tem nenhuma possibilidade. A lei ela é peremptória. No caso de falecimento, os herdeiros irão receber esse valor de 40 salários mínimos que está na lei, ou então no caso também de uma invalidez permanente que vai o valor até 40 salários mínimos. Uma vez só? Uma vez só. Podia ser por mês pelo menos, né? Com certeza. E qual o procedimento para o motorista acionar o seguro obrigatório? É via despachante ou a pessoa pode fazer ela mesma? Boa pergunta. Na verdade, quando tem um caso de falecimento, que é o mais comum, porque no nosso dia a dia, na Grande São Paulo, existem mais ou menos 4 falecimentos em decorrência do acidente de trânsito. A pessoa ela pode diretamente em uma das seguradoras, dentre elas Bradesco, COSESP, porque elas fazem parte de um pool de seguradoras contratadas pelo governo federal, ela pode diretamente lá ao familiar e pleitear, ver quais são os documentos necessários para que se dê entrada nesse seguro obrigatório. O que acontece muito, Dácio, é que as pessoas, às vezes, quando tem o caso de falecimento, existem pessoas que vão procurar essa família. No caso, por exemplo, no hospital, na delegacia, elas informam, olha, eu posso fazer isso para você, mas não há necessidade. A pessoa indo diretamente nessas seguradoras, ela pode ver quais são os documentos necessários e dar entrada independentemente de um despachante ou de um procurador para tal ato. Mas quem seriam essas pessoas? Despachantes? Seriam urubus que ficam sobrevoando? Isso, é impressionante. Tem pessoas que não têm nem telefone, que eles conseguem chegar na casa da pessoa, tocar a campanha na casa da pessoa e falar, olha, eu posso fazer isso com um percentual de 20% para mim. E não há necessidade nenhuma, o familiar pode ir lá pessoalmente. Agora, existe um prazo para que a pessoa acione esse seguro obrigatório nesses dois casos, né? De falecimento ou invalidez. Qual seria esse prazo? O prazo, pelo Código Civil, é de 20 anos. Então, se o acidente desse aconteceu em 1986, ela ainda pode requerer esse seguro obrigatório. Mas, às vezes, o que acontece muito com as pessoas que tiveram acidente nessa época... Mas é brincadeira, né? O que não precisava ser desse tamanho Isso, então, a pessoa que não recebeu em 86, 87, onde a seguradora colocava vários empecilhos nessa época e acabava desistindo, então o que ela fez? Hoje em dia, com esse prazo de 20 anos, ela ainda pode pleitear. E é simples, é somente ela ter o boletim de ocorrência da delegacia, os herdeiros, legitimar os herdeiros, você concretamente colocar quais são as pessoas que são os beneficiários. Boletim feito na data, né? Boletim na época. Do fato, né? Isso, do fato, os herdeiros, o RG CPF e pronto, entra com a ação de cobrança contra a seguradora e o juiz dá ganho de causa, procedente à ação. 20 anos de... 20 anos. Prazer, uma grande piada, só pode ser. Agora, o cidadão encontra alguma dificuldade na questão de obter o pagamento do seguro obrigatório? É um processo simples ou demora? Olha, depende muito, Dácio. As seguradoras costumam colocar vários entraves, vários empecilhos, vários documentos obrigatórios. Eles dão canseira, é isso? A pessoa desiste, mas se ela entrar diretamente com uma ação de cobrança contra a seguradora no judiciário civil, num foro comum, nas varas cíveis, ela vai ter direito a receber o seguro e hoje em dia é praxe. Os juízes já têm até as sentenças adredemente preparadas, já estão prontas as sentenças de tanto o volume tão grande das ações que são ajuizadas nesse sentido. Então, a pessoa, tendo muita dificuldade na seguradora, ela pode procurar um profissional da área e ajuizar a ação de cobrança. Agora, o valor é esse, fixo, não é até, né? Em caso de falecimento, é 40 salários mínimos. 40. No caso da invalidez, se ela é uma invalidez parcial, o juiz costuma, pelo entendimento dos tribunais, a dar 40 salários mínimos. Amputou uma perna, um braço, é uma invalidez permanente parcial,
aí ela vai ter direito a receber os 40 salários mínimos. Mas se a pessoa procurar a seguradora, ela tem uma tabela própria seguradora. Então ela perdeu um braço, a seguradora vai falar, olha, você vai receber R$3.000. Aí a pessoa ela ainda pode entrar na justiça para pleitear a diferença do que não foi pago. R$3.000 não vale a pena. Não vale. Não Então, vale, não vale, não esse mecanismo que existe no judiciário da pessoa poder pleitear o restante. Então, a pessoa, que é um ponto até importante, que já recebeu o DPVAT, em qualquer época, ela ainda pode procurar um profissional e requerer o pagamento da diferença que não foi paga. Uhum. Eu falei DPVAT, eu fui mais criterioso. específico. É DPVAT. DPVAT. O certo é DPVAT. Isso. Agora, doutor, existem casos, por exemplo, com certas peculiaridades. Não aconteceu o pagamento, ou aconteceu. O que o dia a dia diz disso? Porque não pode ser tão simples assim. Na verdade, às vezes existem alguns entraves burocráticos, como eu havia falado anteriormente, mas isso é solucionado pelo judiciário, pelo juiz. São documentos simples, não são documentos criteriosos, pedidos pela seguradora, e a pessoa vai poder receber através de uma sentença judicial. Se a pessoa não tiver conta em banco, por exemplo? Pode, não tem problema nenhum. O judiciário faz um depósito, no caso de êxito na ação, e a empresa, o seguradora não recorrendo, ela deposita judicialmente esse valor e a pessoa pode levantar essa quantia. Tá ótimo, tá bom. Puxa vida. Eu fiquei encantado com o prazo. 20 anos. Sério mesmo? Tudo aqui é uma semana, 10 dias. Que bom, né? Senão você perde. Porque a maioria da população, né, Dácio, ela não está acostumada a ter uma informação como essa. Então, graças a Deus, o legislador deu um prazo de 20 anos justamente para que ela possa justamente pleitear, requerer seu direito. Exagerado. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Um excelente final de semana e muito obrigado também pelas informações preciosas. Eu que agradeço, Dácio. Boa tarde, boa noite.